Boa noite, pessoal, tudo bem? Estamos aqui na terceira live da live da Maitri Home Care. Hoje a gente vai discutir um tema muito bacana, muito interessante. Quem nunca falou, meu Deus, hoje não tive tempo nem de respirar. E é disso que a gente vai falar hoje, vamos falar sobre respiração. E eu vou convidar uma pessoa muito bacana, que é uma parceira muito importante pra gente, que é a Rai. A Rai é instrutora de yoga tibetano e do método Respira, além de terapeuta e artista. Então é multifacetada aí, muita bagagem para trazer para a gente hoje. A Rai também é a única instrutora no Brasil desses métodos, então para a gente também é um grande orgulho e satisfação poder contar com ela hoje nessa live aula, nessa conversa que a gente vai ter aí. Já vou aproveitar e pedir para vocês compartilharem a live com os seus contatos, com seus amigos e familiares, tá bom? Eu acho que esses assuntos que a gente vai falar aqui hoje são de extrema importância para nós aí, para quem está na correria do trabalho, para quem está na correria do cuidado, para quem é cuidador, para quem é família e para todo mundo, né? Quem respira direito por aí. Eu vou chamar a Rai, então, para ela participar aqui com a gente. E aí vocês participam também, pessoal. Pode escrever, tragam suas perguntas, questionamentos, contribuições, tá bom? Quanto mais participação para a gente, é melhor. Oi, peraí, ele parece estar virado. Deixa eu mudar aqui. Desligue a câmera Peraí. para Aqui. ajustar aqui também. Oi, Raia. Foi? Oi, Estou te tudo vendo. bem? Tudo ótimo. Me ouve Deixa eu só bem? pressionar aqui de novo. Tudo bem por aqui. Que bom. Eu te apresentei um pouquinho aqui já, falei um pouquinho de você, mas agora se você quiser fazer também a sua apresentação aí. Muito obrigado por estar aqui, muito prazer ter você aí na telinha e Obrigada a você. compartilhando. Obrigada a você. Eu fico bem contente de poder compartilhar aqui um pouquinho com esse conhecimento que eu venho já desenvolvendo há bastante tempo. Já, assim, desde criança já sou apaixonada por várias dessas práticas orientais que trabalham respiração, trabalham movimento corporal bom, ali por volta dos meus 18 anos foi onde eu comecei realmente a mergulhar dentro do yoga tibetano e a partir dali vem desenvolvendo muita coisa. Viajei vários países para poder estudar tudo isso e tive uma sorte incrível de encontrar professores realmente super abalizados, né, que pudessem transmitir esse conhecimento de uma forma tanto tradicional quanto muito contemporânea mesmo, né? E Uhum. hoje a gente vai falar um pouquinho sobre o método de respiração, que é o método Respira. Acho que o Murilo pode experimentar um pouquinho já desse método também. Depois, quem sabe, ele pode até comentar um pouquinho como alguém que teve essa primeira experiência, né? O que que mudou, como é. Porque a gente, quando fala muito, né, dos métodos de respiração, muitas vezes fica aquela dúvida, né? Ah, mas será que faz diferença mesmo? Eu já respiro, eu já estou vivo, né? Mas é muito interessante. Quanto mais a gente pode aprimorar essa questão que é tão involuntária, né? Igual o nosso coração, que bate, pulsa e mantém a gente vivo, a respiração é essa magia, ela mantém a gente viva, a gente precisa da respiração, a respiração é vida, mas a gente tem uma possibilidade incrível de poder conhecer e controlar, né, torná-la mais lenta, mais rápida e influenciar diversos fatores na nossa vida. Então, Muito, bom, acho que é um pouquinho disso do que a gente vai falar aqui hoje. muito bem. Então aí super feliz de poder participar disso tudo. Vi um comentário ali da Maíra. Maíra, linda também. Muito obrigada por estar aqui, por estar apresentando o meu trabalho ali, né, junto com o Murilo e tudo mais. E ontem eu fui aluno
E aí acho que vale eu deixar meu depoimento, Rai. Eu comecei e eu não percebi. Quando eu terminei, eu percebi que no início eu devia estar respirando, sei lá, acho que usando uns 30% do meu pulmão. É o que eu pensei depois, porque no final parecia que eu respirava tão livre e essa coisa do controle que você falou é interessantíssimo, assim. E como influenciou na calma, né? Eu saí de lá muito mais calmo, muito mais tranquilo. E aí você já vai imaginando em quantas situações da vida que eu posso então utilizar essa técnica, né? Mas vamos lá. Vamos lá aproveitar então. Pessoal, só aproveitando, pode ir escrevendo, viu? Quem tiver dúvidas aí, perguntas, vão colocando nos comentários que eu vou tentando anotar aqui. A Maíra vai nos ajudando aí também a dar um alerta se eu deixar passar alguma pergunta. E você também, Rai, pode ir ajudando Ah, a gente. claro. Quer contar um pouquinho dessa história do método? Como que você quer começar? A gente pode falar um pouquinho da história do método, aproveitando aqui que para chamar mais uma galera aí que falou que ia vir, eu não tô vendo ainda por aqui, né? Eu Tá vou legal. deixar um beijinho ali para todo mundo. Quem puder já. Quem tiver convidados aí também, aproveitem. É Compartilhe, sempre né? bom, né? Isso. Quanto mais gente estiver ali ouvindo, vai ser muito bacana. Ah, tô vendo aqui. Ontem foi ótimo. Ah, que lindo. Ah, que bom. Eu fico bem contente. Oi, Isa. Aí, ó, tem gente chegando já. Avaliaram Então, muito assim, bem a aula de ontem, viu? E olha que era muita gente, né? Eu imagino que tinha uns eu tinha 450 quase umas pessoas 50 pessoas por aí. ontem. Por aí. Foi uma aula bem gostosa, assim, né? Acho que faz um bom tempo que eu não tenho esse encontro ao vivo, né, também com as pessoas, porque a pandemia, né, manteve a gente ali separado. E esse método de respiração, qualquer método de respiração é extremamente útil, né? Uhum. E nesses períodos de pandemia, a gente viu o quão é importante, né, a gente cultivar uma boa respiração. A gente tem relatos de praticantes ali do método Respira, quanto outros métodos de respiração que conseguiram superar muitas questões com relação à respiração. Ah, que a Maíra também. É. Ah, linda. Ela foi uma aluna, assim, e como ela canta, gente, faz uma diferença gigantesca. Eu tive uma outra aluna também de canto, e ela fala que fez uma diferença incrível, né, para o canto, porque quem canta precisa ter uma boa respiração, né? E eu lembro que ela contava que o pessoal falava assim, gente, você está cantando muito alto, abaixa um pouquinho. Eu falei assim, nossa, mas eu estou fazendo nem esforço, né? Aí que ela se tocou, eu falei assim, eu comecei a fazer as aulas de respiração, já estão fazendo efeito. É muito legal isso, é muito legal. Mas bom, contando um pouquinho sobre como esse método começou, quem vem trabalhando com, quem criou, né, desenvolveu, quem é o fundador desse método é o Fábio Andrico. Ele esteve agora recentemente aqui na Argentina. A gente está com o lançamento do livro ali bem saindo do forno em espanhol, que está super bacana também. A minha irmã ali, Eu vi o sobrenome, obrigada por eu falei, vir. acho que é família. Sobrenome ali, nome É, diferente. Então, assim, ele esteve ali trabalhando, dando curso sobre o método Respira, e ele vem desenvolvendo esse trabalho já há bastante tempo, principalmente por conta do próprio Nankai Norbu, que foi o professor que introduziu o yoga tibetano no Ocidente a partir da década de 70, mas a gente viu ali que muitas pessoas precisavam de outras influências que não precisasse realmente fazer um yoga tradicional. Nem todo mundo está assim super desperto para mergulhar num mundo mais tradicional, mas respirar é algo que todo mundo precisa. Isso que travou um pouquinho ali, será? Voltou, gente? você para mim não travou. É, tá bom. Pode ser que seja a Pode internet ali ser do pessoal. que esteja lá. E aí, o Fábio, a pedido do próprio Nankai Norbu, veio desenvolvendo um método de respiração que foi super influenciado tanto pelo Yantra Yoga, quanto outras técnicas que ele já vinha estudando sobre o yoga. E hoje em dia a gente tem muitos estudos também modernos ali, né, que trazem os benefícios da respiração. E tem sido realmente
um divisor de águas, né? Você poder conhecer a própria respiração. E o que eu acho que é muito legal dessa técnica, diferente de muitas outras técnicas de respiração, é que ele dá aquele pulo do gato. Porque acho que todo mundo aqui já deve ter ouvido falar de que o certo da respiração é respirar pelo abdômen, né? A gente sabe que ninguém respira pelo abdômen, porque é tudo pelo pulmão, né? A gente pode ter uma experiência abdominal, que é o que a gente precisa relaxar o diafragma para com que o abdômen ele relaxe. Mas o que acontece? A maior parte das vezes as pessoas inflam o abdômen utilizando a musculatura abdominal e não o diafragma. E aí está um grande segredo desse método. Ele vai utilizar a posição do corpo, muitas vezes em posições super passivas. Às vezes a gente vai mudar só a ponta do dedo do pé, né? Como a gente fez ontem. E já vai mudar a direção do ar dentro do corpo. Ele solta, relaxa o diafragma. Às vezes a gente vai ter uma posição que a gente apoia os cotovelos. Hoje a gente vai fazer um ou outro exercício aqui, só para vocês poderem experienciar mesmo na cadeira. Então dá para fazer ali na frente do computador, numa pausa do próprio trabalho, e já vai dar uma transformação assim gigantesca na respiração de vocês. Coisas muito simples. E isso eu acho que é uma das coisas que eu mais sou apaixonada por esse método, né? Coisas muito singelas, mas que transformam completamente a tua experiência, tanto de corpo, de respiração e de mente, né? A qualidade mental é um fator também super importante, né? Que a respiração influencia muito. Muito, né? Sono também, né, Rai? Eu acho que Sono? também, né? Assim, o sono é uma coisa bem interessante. Sim, é porque a gente precisa relaxar para dormir. Então, assim, né, higiene de sono é bem bacana. Ali é o pessoal já falando, né? Quando tá com insônia, já utiliza alguns exercícios ali para poder relaxar e dormir. A respiração, ela está associada àquele sistema simpático, parasimpático, né? Que a gente consegue realmente relaxar. Então, a hora que a gente respira de forma profunda, a gente já ativa esse sistema que relaxa o corpo. Então, naturalmente, a hora que vocês começam a respirar de uma forma mais profunda, mais descontraída, né, ele já traz esse benefício. A mente já começa a aquietar. A gente já pode observar isso. Eu dou muito exemplo, né? De que quando a gente está muito agitado, a nossa respiração fica muito aqui em cima. Eu não sei se você já viu, Murilo, mas assim, alguns atores, atrizes têm até um treinamento respiratório para poder sentir aquela sensação, fico, não fico, corro, não corro, aquela sensação do estresse mesmo, né? Sim. Quanto mais curta é a respiração, mais a gente sente isso. Aqui. Deixa eu ver. Tá, o pessoal vai comentando bastante ali, a gente vai acompanhando aos pouquinhos aqui. E isso vocês mesmos podem observar, quando vocês estão muito nervosos, a respiração fica bem curtinha. E fica bem superficial. Agora, quando a gente está deitado numa rede, numa praia, bem tranquilo, você já, só de pensar, né? Só de se imaginar lá, a gente já sente... Ficou leve aqui. Isso. Então a gente deveria ter essa respiração mais profunda, mais tranquila, mais harmônica durante todos os momentos do nosso dia, ou pelo menos a maior parte deles, né? Porque a gente sabe, a hora que a gente precisa dar aquele corre, tudo bem, a gente dá aquela bombeada mais forte, né? E realmente foge, né? Porque às vezes a gente precisa desse mecanismo de sobrevivência. A hora que o pitbull correr atrás, a gente tem que ter a respiração rápida, né? Isso. Mas esse alcançar, hein, Rai, para você chegar, porque eu tenho que ficar, então, tendo a consciência da minha respiração por vários momentos, né? Chega um momento que ela automatiza, por exemplo, nessa respiração mais harmônica? Sim, porque assim, o que a gente normalmente vai trabalhar? Ontem a gente trabalhou um pouco de alguns exercícios passivos. A própria posição já guiava a experiência de desbloquear certas áreas da nossa respiração, principalmente o diafragma, que é onde a maior parte das pessoas não acessa devido aos níveis de tensão, de estresse, de ansiedade, né, que a própria vida moderna já nos proporciona. Quando a gente começa a ter essas experiências, a gente já pelo menos descobre, já conhece
que existe esse potencial ali dentro, né? E Uhum. já sabe o quão gostoso é estar nesse estado. E aí o que a gente vai trabalhar depois? Alguns exercícios mais ativos, onde a gente vai movimentar e vai treinar a musculatura do nosso corpo, Uhum. para realmente estar mais presente. Uhum. E aí a gente vai observando que quanto mais a gente integra o movimento, né, com a nossa respiração, mais a gente consegue integrar com o nosso dia a dia. Então, hoje em dia a gente tem um grande mal do novo século, que é a gente pegar e na hora de escrever uma mensagem, a gente tem hoje um diagnóstico que se chama apneia de mensagens, né? De e-mail e tudo mais. A gente tem tido muito isso. Se você observar, você vai ver que trava a respiração na hora de escrever uma mensagem. E isso, conforme a gente vai trabalhando, a gente já vai começando a perceber, opa, estou tensionando, agora eu vou voltar a respirar, não precisa ficar com a redenção da respiração enquanto eu mando uma mensagem para alguém. A gente pode Interessante. realmente estar trabalhando mais ali, né? Então é um trabalho constante, né? É bom ter uma prática, uma rotina diária, que é muito bacana, faz uma diferença incrível. E mesmo assim, eu trabalho bastante com a respiração, Uhum. mas vira e mexe eu também tenho que estar observando. Até mesmo na hora que a gente está conversando assim, tem Uhum. horas que a gente pode ficar mais ansioso, menos ansioso, a respiração pode oscilar, mas quanto mais a gente vai tomando consciência, a gente vai conseguindo, né, estar mais presente. Ai, me fala de novo essa coisa da apneia, porque eu tô me identificando aqui. Quantas vezes eu acho que eu paro e eu vivo, eu tenho que trabalhar direto me comunicando com as pessoas e, e muitas vezes você está numa tensão, né? E realmente, então, existe isso dessa apneia, tanto de escrever uma Sim. mensagem. E eu tenho a impressão, vou te falar, que quando eu estou mandando um áudio para alguém que é sobre trabalho ou coisa do tipo, ou até outros assuntos, o ar encurta demais, assim. Tem a ver também? Sim, às vezes a gente tem Impressão. níveis de tensão, sim, ali, né? É igual falar, né, em público. Às vezes a gente sabe que ali a gente tem, inclusive a gente vê, né, o tempozinho que vai terminar a mensagem. Ainda Aham. acho que o WhatsApp é um pouquinho mais É, generoso. Mas você pega Instagram, né, você vai gravar um story ali, ele tem aquele tempinho. Isso já te deixa meio ansioso, né? Você vê que, inclusive, assim, os primeiros stories, às vezes a gente tem que gravar umas 3, 4, mais vezes, de sim. tão nervoso que a gente fica com o tempo, o que que vai falar, só minhas palavras e tudo isso. Então, o treinamento da respiração ajuda muito, porque a gente sai desse estado, né, de tensão, do cortisol mesmo, né? Que a Uhum. gente tem aquela questão da fuga, né? A gente tem esse mecanismo de autoproteção, Uhum. que é super importante. Só que a gente tem passado a maior parte do nosso dia nesse estado, né? Então, a respiração fica mais curta, a gente já não fala e já não se comunica naquela energia mais tranquila, e isso vai afetando muito, né? Os níveis de estresse no nosso dia a dia. Muito legal. Muito, muito prático isso, né? Dá para compreender na vida real, na vida real. Dá para compreender fora da live, no nosso dia a dia, o quanto isso pode fazer diferença, né? Sim. E, e pensando aqui um pouco no nosso meio de trabalho, Rai, a gente estava conversando um pouquinho ontem, né, sobre isso. O nosso núcleo, né, de trabalho mesmo é o cuidar, né? E existe uma profissão, um profissional aí que é o cuidador, que ele está no meio de uma tensão muito grande aí entre uma pessoa adoecida, acamada e com limitações, entre uma família ansiosa que quer ver o seu ente querido melhor, quer ver uma recuperação, uma reabilitação. Muitas vezes isso não vem no tempo, muitas vezes não vem mesmo, né? E, e tem a gente aqui tentando fazer uma gestão desse trabalho e tal, e essa pessoa acho que vive num ambiente estressante, né? E com cargas de Sim. trabalho que muitas vezes são exaustivas, são 12 horas, são 24 horas, muitas vezes mudam de um paciente para o outro, né? E pronto, e a gente está pós-pandemia com uma carga de doenças e de vulnerabilidades mentais muito alta, né? O estresse, as síndromes de ansiedade e outras estão em crescente.
E o que que você me diz? Eu acho que seria um método bem bacana, acho que para cuidar disso, né? E cabe assim no dia a dia. Assim, a gente respira o tempo todo, né? Desde o momento que a gente nasceu ali, a primeira coisa que a gente faz é respirar. E vai ser a última coisa que a gente vai fazer. Então, eu até brinco com os meus alunos: não me falem que vocês não têm tempo para praticar, porque vocês respiram o dia inteiro, né? A única diferença é ter um pouquinho de consciência, ter um Aham. pouquinho de presença. É, esse mês, no finalzinho do mês, a gente está com um curso muito bacana, que é um curso que a gente já vinha ali matutando já tem um tempo, né? Eu e a Nádia Chiniachik do Instituto, lá em São Paulo, o Kuma Chiniachik. Ela trabalha com outro método de respiração e a gente fez um pequeno ensaio esse final de semana, então tá assim, tá tudo muito fresco, né, também. E é muito interessante, porque casa muito bem. O meu método, ele trabalha muito com a questão de desbloquear e poder interagir ali, e ela vem com outro método de uma conscientização de cada mini movimento que a gente faz no nosso dia a dia. Uhum. E isso eu achei muito interessante, porque a gente precisa, né, dessa conscientização, a gente precisa de um tempo para parar e observar qual que é o movimento mínimo, qual que é o mínimo de esforço que eu posso fazer, qual que é o máximo de esforço que eu posso fazer, como é que eu me encontro no meio dessas duas forças. E a mesma coisa é essa questão do cuidar de outra pessoa, né, porque assim, eu já tive essa experiência, acho que muitas pessoas aqui também se dedicam à família, né? Eu cuidei muito da minha avó, que já faleceu, a minha mãe teve um câncer aí agora recentemente também. Então, a gente se preocupa muito, né, com o ente querido, né? E quando a gente cuida, a gente muitas vezes tem essas tensões todas, né? Então é muito importante esse autocuidado, é importante com que quem cuida se cuide. E Uhum. ainda assim, tendo já essa consciência, às vezes não é tão fácil manter uma boa rotina com tudo, porque Sim. o tempo acaba sendo bem comprimido. Então, para quem é cuidador, e muitas vezes a gente fala muito, né, de atividades para os pacientes e tudo mais, Uhum. mas quem cuida realmente precisa ter um autocuidado muito importante. E a respiração é algo que ajuda muito dentro desse processo, porque até mesmo nas relações humanas, né? A gente estava até comentando um pouquinho disso esses dias, que muitas vezes trabalhar com o ser humano é maravilhoso, mas também tem lá seus desafios. E cuidar de Muito. alguém que está numa situação debilitada, em muitos casos, porque a maior parte, às vezes, ou são idosos, ou alguém que Uhum. realmente está precisando de um cuidado pós-cirúrgico, Uhum. várias situações, tem ali já seus desafios pela própria natureza. Depois tem o temperamento de cada pessoa e tudo mais. Como que a gente reage a tudo isso? Né? Então, quando a pessoa, muitas pessoas nesses estados vão estar já no topo, no limite de si mesmo e Uhum. vão explodir por coisas mínimas. Às vezes não é nem do temperamento natural daquela pessoa, mas qualquer pessoa com dor está muito mais propensa a ser agressiva Com do que certeza. alguém que está tranquilo. Então, para quem está cuidando, ter essa capacidade de parar, respirar e não absorver, né, igual uma esponja, toda aquela tensão, que na realidade não é uma tensão verdadeira, já ajuda muito, né? Então, Muito, só isso já é fantástico. muito legal. A Má escreveu aqui. Rai, quando for ensinar alguma sequência, você pode nos dizer o melhor horário para fazer? Manhã, noite? Legal, boa pergunta. Tem um horário melhor? Eu tô, assim, fascinada com... Eu até postei hoje, né? Tem um livro chamado O Poder do Quando. E tem a tradução para o português Uhum. também. E eu tô fascinada com esse conhecimento ali, porque é muito científico e cada pessoa tem um tipo de cronotipo, que é realmente baseado ali no ciclo circadiano. Uhum. Dentro do yoga tibetano, o que é muito diferenciado dos yogas indianos, que falam sempre para praticar pela manhã, alguns até de madrugada, né? O yoga tibetano normalmente se indica para estar fazendo mais no pôr do sol. E eu sempre achei isso meio curioso,
mas ao mesmo tempo, como a gente trabalha muito com movimento, é até legal estar com o corpo mais aquecido para evitar qualquer tipo de lesão. E pensando ali no Everest, nos Himalaias, é muito frio. Frio, é. Então, provavelmente o corpo já vai estar mais flexível, mais solto no período da tarde. Mas agora que eu venho estudando um pouquinho essa questão dos ciclos circadianos, eu consigo entender muita coisa sobre mim, né? Porque eu sou o tipo de pessoa ali que adora acordar super cedo, acordo com a pilha toda, e Eu tem sou essa essa questão. pessoa. Inclusive, segundo ali a ciência mesmo, a minha melatonina, ela desliga mais rápido, por conta desse cronotipo que eu tenho. Uhum. E por isso que a hora que eu abro os olhos assim, eu já tô com a pilha toda, né? As minhas esquisitices todas foram explicadas por esse livro. E aí Uhum. eles falam que o ideal para mim seria fazer exercícios mais no período da tarde, que isso inclusive me dá um pouquinho mais de energia. Eu estou inclusive fazendo esses testes. Então, assim, eu não sei se eu vou poder indicar muito bem qual que é o horário perfeito para cada pessoa, porque eu acho que vale a pena, até se vocês puderem ler esse livro, eu acho que vai esclarecer muita coisa. E podem fazer os testes científicos ali. E fora isso, tem o Ayurveda, tem a medicina chinesa ali, que muitas vezes dão algumas indicações. Mas Uhum. pelo método Respira mesmo, não se fala especificamente qual que seria o melhor, né, período para poder fazer certas coisas. Mas, assim, como a respiração ela é uma constante na nossa vida, vocês podem escolher o melhor período para vocês. E tem algumas mini sessões que vocês podem colocar no meio do dia de vocês e escolher um período onde vocês vão se dedicar mais. Eu gosto muito de fazer antes de dormir, porque me relaxa muito. Adoro fazer de manhã, quando eu tô naquela manhã mais tranquila, Uhum. às vezes um sábado de manhã, eu já vou ali, aproveito para me esticar um pouco, me alongar, porque o meu corpo às vezes pede. Uhum. E eu tenho tentado inserir práticas mais físicas ali no período da tarde como uma experiência. Para mim está sendo uma coisa nova, porque eu sempre acordei e já ia fazer. Yoga, Uhum. meditação, eu já fazia tudo, porque eu já acordava com a pilha toda, né? Uhum. Aí vem aí que, inclusive, para minha bateria durar mais tempo, o ideal é fazer no período da tarde, de manhã, eu ler, aproveitar a parte maior do meu cérebro. Está Uhum. sendo uma experiência bem diferente, assim. E eu tenho conseguido manter uma energia mais tempo. Porque, por exemplo, esse horário, gente, eu já tô assim, tipo, morrendo de sono. Eu preciso já estar meio que me encostando um pouquinho. Eu Uhum. sou do tipo de pessoa que adora dormir super cedo e acordar lá por volta das 5 da manhã e acordo assim com muita energia. E isso faz parte acho, de 15% da população, então eu não sou o comum, né? Eu já Uhum. sou meio esquisita mesmo, Você por falou 15%? natureza. Acho que é cerca de 15%, né? Depois tem Interessante. outros cronotipos ali que são uma maior parte, inclusive o nosso mundo de trabalho, ele é baseado nessa maior porcentagem, que são cerca de 50% da população. Então é bem interessante, assim, né? E essa parte é bem científica, e eu estou adorando saber um pouquinho mais. Depois, Bem, quem de tiver você curiosidade, compartilhar. lê, porque assim, nossa, eu assim, explicou todas as minhas esquisitices. Muito bom, Rai, muito bom. Você que vai escolher uma hora aí que você vai ter que mostrar pra gente como que nós vamos conseguir fazer alguma coisa, mesmo que sentado, porque eu acho que já tá ficando aquela perguntinha, mas como? Que tipo de exercício eu posso fazer para me educar, educar minha respiração? Que legal. Não, eu acho que é bom, né? Essa pulguinha atrás da orelha É, ali, né? Já ali presente, já é um bom sinal, né? Bom, vamos fazer então um pouquinho. Eu gosto muito, antes da gente realmente notar, inclusive, a diferença na respiração, a gente simplesmente sentar e observar a nossa respiração como ela está nesse instante. Porque é muito difícil a gente comparar uma respiração depois de um exercício se a gente não observou antes, né? Então, eu vou pedir para todo mundo sentar de uma forma confortável. Para quem está na cadeira, igual a gente está aqui, né, batendo papo, eu gosto muito de colocar os pés bem plantados no solo. Eu gosto de ficar um pouquinho mais na frente da cadeira para não ficar com aquela posição curvada,
ou encostada, e apoia as mãos sobre a coxa. Pode deixar as mãos ali um pouquinho. A gente pode fechar os olhos alguns instantes, só para não se distrair muito com o mundo do lado de fora. E quem tiver aquela tendência de se perder no mundo dos pensamentos, mantenha os olhos semi-abertos. Não fecha tudo e não deixa aberto demais. Vai simplesmente observando um pouquinho a pulsação da própria respiração. Se a respiração ela está rápida, se ela está lenta. Vai observando qual região se movimenta mais, se é a parte mais alta, se é a região do abdômen, mas sem nenhum tipo de julgamento. Não tem certo, não tem errado, tem simplesmente um momento de se conhecer, de conhecer a própria respiração. Uma vez ou outra, vai fazendo uma respiração um pouquinho mais profunda. E aos pouquinhos pode ir abrindo os olhos e vai sentindo já um pouquinho, que só de observar um pouquinho já muda um pouco a percepção da própria respiração. Isso já é bem interessante. Vou passar hoje um exercício que vocês podem fazer na frente do computador ou no meio do dia do trabalho. Assim, nossa, é bem bacana porque inclusive a gente vai soltar a região do nosso pescoço. Então peguem os polegares e vão massagear um pouquinho o nosso pescoço ali. Vai fazendo pequenos círculos assim. Vê se tem uma região que está mais dolorida. Aí você pode ficar um pouquinho mais. Às vezes até dá uns estalinhos assim. Assim, nossa, não sabia nem que estava com tanta tensão. A gente vai descobrindo assim também as tensões do corpo. Ok. Agora, só do que a gente fez, observe a respiração de novo. Só de relaxar o pescoço já teve uma amplitude na própria respiração. Você vê o quanto que a gente carrega de tensão, né, e o quanto que isso já transforma. Agora a gente vai fazer o seguinte, a gente vai colocar, vai fechar com o punho assim, colocando o polegar na base do dedo anular, e a gente vai apoiar aqui um pouquinho meio que na lateral, perto da linha da orelha. E a gente fica ali um pouquinho, pode deixar um pouquinho do peso, ele não precisa dobrar, né? Mas só um pouquinho ali que ele já vai soltar um pouco o pescoço. Antes de fazer isso, vamos fazer só mais um teste. Mexam o pescoço e observem se ele está tenso em alguma forma. Isso. E aí agora a gente faz. Ele vai soltar também a região do nosso pescoço. Só apoia ali um pouquinho. E a gente vai respirando nessa posição um pouquinho. Uma vez ou outra, sempre fazendo uma respiração mais profunda. A gente pode ficar mais ou menos um minutinho ali nessa posição. Uma vez ou outra, uma respiração mais profunda. Agora vai voltando bem devagarzinho. Pode mexer o pescoço. Já vai notar que ele está um pouquinho mais solto. Voltou. É uma mudança boa já, né? Deu. E observa a respiração de novo. Parece até que, tipo, um lado tá já movimentando bem mais amplo e o outro lado tá um pouquinho mais tenso.
É bem interessante, assim. Seu pescoço parece que tá quebrado. Nossa, mas notou diferença fazendo exercício? Ele já deu uma soltada? Um lado do outro lado? Pra gente não ficar com um lado com inveja do outro, né? Não ter ciúmes. Virando muito a cabeça, Raia? Ou é isso mesmo? É, não precisa dobrar ele ali. Às vezes tem um pouquinho mais de tensão, ele pode até ir um pouquinho, né? Porque às vezes ele Uhum, tá mais tensionado mesmo, uhum. mas procura não usar um peso, né? Não ficar todo torto. Ele Ah, tem só, às vezes, um pouquinho só por conta do peso da mão ali. uhum. E às vezes tem um lado que é mais difícil que o outro. A gente vai notando também o lado que tem mais tensão. Normalmente, para quem é destro do lado direito e para quem é canhoto do lado esquerdo. Aí uma vez ou outra vai fazendo uma respiração mais profunda. Procura manter sempre a coluna retinha. Faz bem paralelos, um solo. Uma vez ou outra, sempre fazendo uma respiração um pouquinho mais profunda. E já vai observando quais são as regiões que vão desbloqueando. E agora vai voltando devagarzinho. Desce o pescoço, mexe de um lado para o outro, atrás, à frente. Provavelmente aquela tensão, aquela sensação inicial já mudou. Agora, observa a respiração mais uma vez. Liberou os dois lados. Liberou, né? Já tá assim. Eu brinco muito com os meus alunos, assim, ó, vocês estavam morando numa casa, bem ficando ali num único cômodo bem pequenininho, quando vocês tinham uma mansão ali dentro, né? E realmente é essa sensação que dá, né? Fala assim, nossa, parece que agora eu me libertei de mim mesma, né? Fala assim, nossa, quanto espaço! Dá para respirar de uma forma muito mais profunda. É bem gostosa essa sensação. Bom, o pessoal que fez aí um pouquinho, deu para notar a diferença? Escrevam aí, pessoal. Notou a diferença, Murilo? Eu notei. Eu notei. Inclusive, depois que eu fiz esse exercício, parecia que a minha respiração estava subindo além do tórax, sabe? É, Então quando ficou a gente mais. está com o braço alto aqui assim, o que acontece? A gente tem um exercício dentro do yoga tibetano que a gente faz isso assim com a mão. Hum, Então ele amplia bastante toda essa lateral. A gente brinca, né, que muitas vezes é um ar viciado. Então, imagina quando você está ali na casa, tá com as janelas todas fechadas, uhum. e aí você fica muito tempo respirando, fica aquele gás carbônico, né? E a hora que a gente faz o exercício, o que que a gente tem aqui? A gente tem uma amplidão aqui. Isso aqui já movimenta toda a nossa caixa torácica e muda o fluxo de ar. Então a gente começa respirando pelos exercícios que a gente fez anteriormente, ele já foi relaxando um tanto do diafragma, pela posição, a hora que eu inspiro, já começa a ampliar. Então, inclusive, a hora que eu respiro aqui, ó, dá para ver a amplidão da Ah, caixa torácica. é. O próprio movimento guia para que essa respiração comece a desbloquear e a sua respiração ela já se torne mais ampla. Hum, incrível. Vamos fazer mais um exercício, já que a gente soltou agora o pescoço. A gente vai encaixar o nosso queixo bem nessa forquilha aqui, ó, na clavícula, entre a clavícula e o externo. A gente encaixa ele assim, deixa ele bem ali, procura não abrir o maxilar, deixa naturalmente fechada a boca e respira. Mantém a coluna bem retinha. Quando a gente bloqueia essa região aqui em cima, naturalmente a respiração vai começar a trabalhar ali na região abdominal.
Uma vez ou outra a gente faz uma respiração mais profunda. E a gente vai retornando devagarzinho. Por observar a sensação e provavelmente ainda vai estar a movimentação maior ali na região abdominal. E isso acalma muito a mente. Acho que já deve ter gente ali que está assistindo a gente que já até começou a bocejar. Ontem na aula, o pessoal, depois desse exercício, já começou a bocejar, porque ele relaxa muito. Soltar o diafragma e torna a respiração muito tranquila, né? Já é assim, é achar sempre a base da respiração através da parte abdominal e que não seja aquela forçação, né? Não é muscular, ele é algo mais sutil. É relaxar mesmo a própria respiração. Aí relaxa a mente, relaxa os sentidos. Se vocês mexeram os ombros, já está mais solto. Se mexer de novo, o pescoço ele já vai estar ainda mais solto. Então, a respiração é a chave para muita coisa, né? Ele cuida do nosso sistema nervoso, ele cuida desse sistema de relaxamento do corpo, ele equilibra até as questões sanguíneas, como diabetes, hipertensão. A respiração é chave para muitas questões dentro do nosso corpo, né? Através das moléculas que a própria respiração vai carregando e vai trazendo, formam-se ossos. A gente hoje tem estudos, desde os mais antigos até os mais modernos, mostrando a questão do quanto a respiração influencia tudo na nossa vida, absolutamente tudo. Desde os estados mentais até os estados fisiológicos ali, né? Quem trabalha ali nessa área da saúde já estudou muitas coisas sobre oxigenação, sobre a questão do equilíbrio de gás carbônico e o oxigênio dentro do corpo, e o quanto que esses gases realmente, quando eles estão equilibrados, eles trazem grandes benefícios, né? E uma das coisas que a gente precisa muito fazer quando respira, já primeiro ponto, fechar a boca. Fecha a boca, respira pelo nariz. A gente vê muita gente, muitos professores de educação física, muitos professores de diversas áreas ali de atividade física, mandando respirar pela boca. E na realidade, isso só desbalanceia, inclusive, o gás carbônico dentro do nosso corpo. Quando a gente ronca, também é péssimo para a nossa saúde, engorda, faz uma série de coisas. Tem até uns dados, eu vou até separar isso depois para ver, para passar para vocês, porque assim, só um pouquinho que a gente ronca, nem que seja aquele ronco bem levezinho, já desbalanceia um zilhão de coisas no nosso corpo. Então, assim, é muito importante. Tem alguns truquezinhos simples, você pode pegar um micropor e selar, colocando uma fitinha bem fininha assim, e já ajudar a selar os lábios. Tem adesivos específicos que você também pode colar para treinar, manter a boca fechada durante o período do sono. E quando a gente mantém os lábios selados, a gente já mantém esse equilíbrio do gás carbônico dentro do corpo, o que já vai facilitar um milhão de coisas. É bem, bem interessante. Interessante. Eu tô aqui pensando, você falou que nós da área da saúde, a gente estuda a oxigenação, os pulmões e tudo mais, mas a gente não estuda a respiração, né? A mecânica da respiração e esse controle, essa coisa como algo até terapêutico, né? Isso a gente não vê. Isso é Sim, engraçado. tem até um livro bem interessante, que já tem até traduzido para o português, depois eu vou separar o nome certinho, que ele traz muitas informações bem gerais, assim, que é bem bacana, a Maíra pedindo para intercostal. Para intercostal tem vários exercícios. Assim, sentado na cadeira, tem um que daria para a gente fazer. A gente pode fazer as quatro chaves, que também é bem legal. Mas, assim, só voltando ali para o tema que a gente estava falando do livro, que eu acho que esse é um livro bem legal, assim, para a maior parte das pessoas que não tem noção sobre a potência, né, que a respiração, ela pode realmente proporcionar em termos de qualidade de vida,
né? Ai, eu não vou lembrar o nome agora de cabeça, mas depois eu passo para vocês, tiro uma fotinho dele que eu tenho comigo aqui também. E ele traz essa jornada realmente sobre a respiração. Então, para quem gosta de ciências, tem ali, né, uma visão mais ocidental, né, e mais moderna. É bem bacana de poder ver a junção desses dois mundos. E a gente vê muito que realmente a ciência tem se aproximado da questão prática da respiração agora mais recentemente, Sim, né? mais Isso é recente, é isso. bem interessante. É igual a questão do intestino. A gente, um tempo atrás, já as medicinas orientais sempre falavam da conexão com a mente, como se fosse um segundo cérebro e tudo mais. E hoje a ciência já aborda isso, já vem reconhecendo aí o quanto que tem, inclusive, a conexão com depressão e várias coisas. É bem interessante, assim, é muito legal quando a gente começa a ver nessas junções. E óbvio que ainda assim não é que consegue explicar tudo, né? Tem coisas que a partir da nossa experiência a gente consegue já avançar até o momento que a ciência vai conseguir comprovar empiricamente, né, tudo isso. Bom, Eu então a fiz uma pedido da pergunta aqui. Maíra, vamos fazer um exercício para a parte intercostal. Aqui a gente chama de 4 chaves. A gente vai pegar os braços para deixar eles mais pertinho do corpo, na lateral. Fica bem na pontinha da cadeira, pode ficar em pé também. E a gente vai girar o braço nesse movimento aqui assim, ó. Como se... Imagina que você tem uma chave de fenda e você vai girar. E tem que fazer uma certa força. O braço inteiro faz essa força, ok? Então, esse é o movimento que a gente vai fazer desde a parte de baixo, pertinho do corpo. A gente vai fazer 5 respirações. Deixem as mãos ali bem pertinho do corpo. Inspira. Abre, solta, fecha. Procura fechar bem essa região dos ombros. Inspira, abre, solta, fecha. Inspira, solta, inspira, solta. O último. E aí, relaxa um pouquinho. Essa primeira fase, ele desbloqueia o diafragma, que a gente já tinha treinado um pouquinho. Dá para sentir bem claro ali que ele soltou. Ele vai trabalhar um pouquinho de uma hiperventilação. Então, quem sentiu um barato ali, ficou um pouquinho zonzo, não se preocupa, é só respirar devagarzinho, só não forçar a respiração. Mas ele proporciona um pequeno relaxamento ali a partir de uma pequena hiperventilação. Por isso que a gente não faz muito mais que 5 repetições, tá bom? Afasta um pouquinho mais. E agora sim, a gente vai sentir a nossa segunda chave, que é a respiração intercostal. Inspiro, giro, solto. Inspiro, solto. 2, 3, 4, 5. Último. Volto e relaxo. Agora já dá para sentir as costelas. Estão sentindo ali elas se ampliando para as laterais? Eu sinto, senti uma diferença aqui na lateral mesmo. Às vezes a gente não consegue nem identificar muito o que mudou ali, mas ele já ficou mais amplo. E aos pouquinhos, se a gente até colocar as mãos aqui um pouquinho, já dá para sentir. Depois tem exercícios mais específicos que a gente faz, apontando as mãos, a gente treina. A Maíra já sentiu bastante diferença. A terceira chave, ela vai estar na região do peito. Então, a gente vai girar aqui também. Inspira, solta. Inspira, solta. 2, 3, 4 e último. 5, voltei e relaxei. Agora eu sinto como se estivesse com uma flecha mesmo com a nossa respiração. Ela começa aqui no nosso umbigo e ela vai ampliando para as laterais até a região do peito. Muda muito a experiência na própria respiração. E esses são exercícios muito simples. Agora a gente vai entrelaçar os dedos lá atrás. Entrelaçou, junta a palma da mão lá atrás e vai mexer só os ombros. Solta, inspira. Solta, inspira. Solta. 3, 4 e 5. E volta. Aí ampliou ainda mais. Esse exercício a gente chama que são as 4 chaves. Que ele solta. E isso aqui dá para fazer também super fácil na frente do computador. Faz 5,
faz mais 5, mais 5, mais 5, e aproveita esse estado. E aí, Perdeu 5 minutos, vai né? voltar a fazer as mensagens, a fazer tudo que precisa fazer. Não foi 5 minutos, né? Ah, não foi nem 5 minutos. É, É muito muito rapidinho, rápido. né? Tem exercícios ali. Não, esse aqui, assim, 1 minutinho em cada lado, É. já relaxou o pescoço, já mudou totalmente. Isso aqui, ó, só isso aqui, gente, já muda completamente a respiração. E muda muito a tensão que você já está acumulada aqui Uhum. no pescoço. Você fala assim, gente, como pode? Eu mexi um pouquinho ali, já mudou toda a minha respiração. Né? É muito interessante, assim, é bem legal. Agora, a gente treinou, né, uma respiração que a gente chamaria de uma respiração completa. É óbvio que a gente tem que fazer vários outros exercícios, tem uma sequência de exercícios para a gente ir soltando, né? E depois a gente pode realmente trabalhar essa conscientização. A gente pode, inclusive, utilizar as mãos, né, para poder ajudar nessa conscientização. A gente pode trabalhar com ritmo respiratório. Então, a gente pode fazer um pouquinho de uma respiração mais ritmada. Isso tudo ajuda muito, né, no treinamento com a própria respiração. Quando a gente está deitado no solo, a gente pode respirar um pouquinho. Antes de dormir, por exemplo, gente, é só deitar um pouquinho ali no solo, ou na cama mesmo, não precisa ser no solo, né? E aí observar um pouco a respiração. E vai inspirando em 4 tempos, soltando o ar em 4 tempos, por exemplo. A gente E já fez vai ontem, treinar. né? A gente fez ontem um pouquinho. Ontem a gente fez com a contagem, sentado, que é um treinamento, no caso, que vem desde o yoga tibetano, que é muito interessante também. Hoje acho que a gente não vai chegar a fazer aqui, né, porque acho que a gente já fez vários exercícios, e eu acho que essa sensação maior, né, de sentir esse bem-estar, dessa amplidão da respiração, já é um ponto super chave. E aí depois a gente pode ir explorando mais, né? Até mesmo através das aulas, a gente tem as aulas presenciais ali com um grupo em Campinas, tem ali junto com o Murilo, né? E o pessoal. E tem aqui online também, eu tô com a turma agora só de yoga tibetano a princípio, e a gente está Uhum. com um curso no final do mês, ali no Instituto Okumashinyashi. E em São Paulo, a gente tem as aulas de yoga tibetano, que também é onde eu ensino, né, o método Respira. Dentro de todas as aulas a gente utiliza, até mesmo como se fosse um aquecimento para aula mais tradicional, porque respiração, gente, é a chave para tudo. É a chave. Poucos A exercícios. Maíra ali já no depoimento. Realmente, alguns poucos exercícios, alguns exercícios mínimos, igual a gente falou, só de massagear já muda. A respiração, a gente se sente mais feliz, mais presente. É isso mesmo. O Rai, para a gente se aprofundar nisso, como é que funciona? Como que foi essa sua formação? A, Quanto a minha, que é? a minha formação ela foi toda internacional, né? Então eu tive que viajar bastante. Desde os 18 ali eu tô indo atrás. Fui para Venezuela, fui para Tenerife, fui para Espanha, né? Itália foram uma das minhas maiores formações ali também. Então foi um apanhado Um de apanhado. estudo e prática, estudo e prática. Agora, durante a pandemia, fiz novos cursos também que tiveram ali atualizações incríveis do método, e eles foram online, né? Esses durante a própria pandemia, que, nossa, trouxeram, assim, alguns insights incríveis e algumas atualizações de exercícios mesmo. Esses mesmos de massagem ali, a gente normalmente não tinha tanto, né? E a gente notou uma diferença incrível. Isso Uhum. daí eu uso direto. No meio do meu trabalho ali, eu paro um pouquinho, massageio o pescoço e falo assim, nossa, isso é perfeito para mim que fico ali, às vezes, Aí trabalhando com vem as design, dicas né? todas para levar para o meu dia a É. dia. Nossa, muda muito. Você pega ali nos seus trabalhos, na hora que você for escrever uma mensagem, na hora que você tiver que lidar com alguma coisa de, às vezes, de equipe, eu não sei se exatamente você tem esse trabalho com equipe, mas dá naquela massageada, respira um pouquinho, observa o antes e depois, você já vai notar uma diferença muito grande, inclusive na sua comunicação.
Porque às vezes a gente vai com aquele problema para comunicar e a gente consegue já, né, ali já desmantelar, desmiuçar uma série de coisas e já comunicar de um lugar muito mais equilibrado do que aquele lugar da tensão, né? Porque a gente vive já uma vida muito repleta de tensões. Quanto mais a gente puder remover através dessas práticas, ajuda muito. Agora, para as pessoas aprenderem, eu normalmente tenho cursos, né, onde elas podem aprender a praticar e práticas semanais, né, que a gente também tem, normalmente monta aulas regulares. Nesse momento ainda não estou com uma turma montada só para respiração, mas a gente pode estar montando também uma turma só de respiração, que é fantástico e é super útil, né? Então, assim, agora de curso mesmo, para esse ano a gente tem esse no dia 27 de maio, em São Paulo, e tem as aulas que já estão mescladas com yoga tibetano, que são semanais quinta-feira no Espaço Rudá, em São Paulo, na Zona Sul, e em Campinas a gente tem as atividades ali com o Murilo de terça-feira, tem as atividades de terça-feira de manhã online, que é bem legal também. Vamos montar. Que assim, como tem muita divulgação, eu estou voltando, né, a dar aulas mesmo agora, porque eu fiquei esse tempo todo acompanhando muito a minha mãe. Então, assim, não tive tempo de montar turmas, e agora que eu estou começando a montar as turmas tudo de novo. Mas quem tiver interesse ali, a gente monta uma turma. A Maíra também tem um trabalho ali com canto maravilhoso. A gente já fez colaborações com canto muito legais. Teve um resultado muito bom. E é isso. A gente tá voltando a montar todos os cursos, todas as atividades semanais ali também. Muito bom. É tudo presencial, Rai? Ou tem cursos que dá para se fazer? Porque você falou que tem uns em São Paulo, né? Tem, Ou faz... eu faço aulas online também, dá para fazer aulas particulares comigo, como dá para a gente montar grupos, né? A gente tem um grupinho de pessoas interessadas ali, a gente monta um horário online que dá para fazer, dá para aproveitar bastante. A princípio, eu estou com uma turma de yoga tibetano online, de terça-feira às 8 horas da manhã. É 1h30 de aula, a gente tem uma meia horinha ali de exercício de respiração, exercícios físicos também, que são bem legais. Excelente, amanhã quero de novo. É muito bom. Sigam a Rai, então, porque acho que a página dela está repleta de informações lá e vão ter muitas coisas e cursos para a gente poder aproveitar, né, Rai? A gente tá lançando ali, inclusive, assim, quem tiver interesse já vai mandando mensagem que a gente vai colocando o pessoal na lista para a gente movimentar. Sim, eu dou aula particular, tanto presencial quanto online, né? Aqui em Campinas, no meu espaço em Campinas, no a Union, em São Paulo, no espaço Rudá, né? Que eu estou ali toda semana. E online a gente pode, se for aula particular, principalmente, eu vou encaixando ali nos horários que a gente tem livre. E turma a gente vai ter que montar, né? E a gente depois pode conversar também. Quem tiver grupinhos aí, a gente já monta. Então você está em Campinas, São Paulo, no Brasil e no mundo todo, né? Porque o online, É, o online não tem a online restrições. não tem. Eu nem falei, né? Mas, tipo, agora no segundo semestre eu tô escalada ali para um time de vários instrutores. A gente tem um projeto, né? Ali que basicamente é mundial, que é o Yantra Yoga de A a Z, né? Um projeto que a gente vem desenvolvendo. Foi desenvolvido a princípio pela Letícia Receptor. A gente teve até uma entrevista ali no meu canal com ela também, os professores. Então, nesse programa de A a Z, a gente aprende todas as séries de yoga tibetano, né, que são abertas ao público, que a gente pode estar ali realmente desenvolvendo. E é maravilhoso, assim, porque são professores do mundo todo. Então, a gente tem professores da Ucrânia, da Rússia, da Argentina, Portugal, Espanha, tem eu aqui no Brasil. E como eu falo vários idiomas também, eu consigo participar de várias equipes. Então, a equipe em espanhol, eu estive participando ali, né, dei aulas o ano passado e o ano retrasado também, acho que foram uns 2 anos consecutivos. E esse ano está sendo lançado o primeiro
Yantra Yoga de A a Z em inglês. E o pessoal me convidou para participar também. Então, realmente, a gente está internacional, está no Brasil, está em Campinas, Muito está fora, está em todos os lugares. Eu já dei aula na China, né, também. Então, assim, realmente, a gente está em tudo que é lado. bons lugares. Muito bom, Rai. Que prazer ouvir você. Que legal conhecer um pouquinho disso e conseguir entender que não tem esse tabu, essa coisa, né? Que a gente às vezes coloca, né? Tipo, isso não, isso para mim é para meditar, né? A gente tem muito disso, né? E não, são coisas fáceis de se fazer, a gente coloca no dia a dia e melhora muito a nossa qualidade de vida, diminui o estresse e tantas outras coisas que acho que você falou só um pedacinho aí, porque ontem você me contou cada coisa que eu falei, gente, tem tudo a ver com fisiologia, com Tem. metabolismo, com sentimento, com, eu não sei, é muito amplo, né? Tem, a respiração é a chave para tudo, né? A respiração é a chave para tudo, desde a questão fisiológica mesmo, como a gente comentou um pouquinho, regularizar até questões de diabetes, hipertensão, né? Até as questões de câncer, né? A gente sabe que a respiração é muito importante porque é a oxigenação da célula, né? Então, tudo isso influencia. A gente, óbvio, não dá para falar assim, respirem e tá tudo curado. Não é bem assim, né? Mas a Uhum. gente sabe que ajuda muito em todo o processo, principalmente no aspecto de ansiedade, né, que a gente lida constantemente. Acho que todo mundo que experienciou um pouquinho disso agora já deve ter sentido um pouquinho de um estado de muito mais calma, de equilíbrio, de harmonia. E isso não precisa de uma coisa extraordinária. Você não Uhum. precisa ir lá para o Monte Everest, você não precisa sair e abandonar toda a tua vida, né, para experienciar isso. É algo que a gente consegue proporcionar em muito pouco tempo, né? E a gente pode cultivar isso, expandir, espalhar isso pelo mundo todo, né? Quanto mais pessoas equilibradas emocionalmente, fisicamente, né, fisiologicamente, né, falando ali assim, a gente tem muito mais saúde, tem uma sociedade muito mais equilibrada mesmo, né, em Equilibrado. todos os sentidos. Então, acho que isso vale muito a pena. Você falou de meditação, e essa é uma das coisas que muita gente fala assim, nossa, mas eu não consigo meditar, eu preciso parar meus pensamentos. E a gente acabou de experienciar que a gente não precisa forçar, né, os pensamentos, a gente não precisa parar, a gente não precisa apressar os pensamentos, né? Naturalmente, é igual observar o mar. Quando a gente vai e olha o mar, a grande beleza do mar são as ondas. Imagina só se o mar não tivesse onda, né? A gente ficaria até meio, talvez assim, tá faltando Faltou alguma coisa alguma nesse mar. coisa. Tá Então, faltando alguma a coisa. natureza da nossa mente é produzir pensamentos. Então, a gente não precisa se antipatizar com os pensamentos, mas a gente não precisa ser arrastado pelas nossas emoções, a gente não precisa ser arrastado pelos sentimentos. A gente consegue estar ali como um observador, como a gente observa o próprio mar, e vê a beleza do mar, vê a beleza das ondas, mergulha na profundidade, e a gente vê que não tem tsunami lá embaixo, né? A gente vê, inclusive, brasileiros que estavam ali quando teve o tsunami e não notaram nada, porque estavam mergulhados na profundidade. A mesma coisa com os nossos pensamentos. Quanto mais a gente estiver ancorado nessa profundidade, esses pensamentos todos que estão ali oscilando já não arrastam, né, a gente de um lado para o outro, deixando a gente louco. Então, esse conhecimento, esse autoconhecimento é bem válido. E a respiração é a chave para tudo isso. Ele une o corpo e une a mente. O corpo, a partir do corpo, a gente consegue ter esse tato, né? Algo muito físico, é concreto. E quando a gente observa a respiração, ela já é um pouco mais sutilizada. Controlar a mente ainda é algo muito mais sutil. Mas a hora que a gente consegue controlar a respiração, ampliar, tornar ela mais lenta, mais rápida, mais direcionada, a gente já também tem esse acesso à mente e ao próprio corpo. Então, ele é uma ponte perfeita entre o corpo e a mente. Gente, muito bom, Rai. Muito bom. Eu acho que a gente vai ter que ter outros momentos para bater esse papo aqui, viu? Você tá Ah, deixando várias vamos pontinhas assim, tipo, olha, dá para fazer uma outra conversa, dá para trazer dá outros pra fazer muita assuntos. coisa. Muito bom, muito É, bom.
Eu fico à disposição. É um prazer sempre poder colaborar e compartilhar um pouquinho disso tudo que eu venho estudando, praticando com muita paixão, muita dedicação, né? Durante muitos anos, assim. Então, agradeço muito o convite e fico muito feliz, assim, de poder compartilhar um pouquinho, né? Uma pontinha nesse iceberg de tudo que eu já venho, assim, fuçando e venho descobrindo. Continue fuçando, por favor. Me Pode traga deixar. novamente. Vamos conversar mais, vamos marcar uma outra live. Você fique muito à vontade, acho que você é de casa. Tá bom, Rai? Ah, muito E aí, obrigada. pessoal, sigam a Rai, nos sigam, compartilhem essa live. Algumas pessoas assistiram, mas a partir de agora muitas outras podem assistir, também adquirir um pouquinho dessa, desses conhecimentos, dessas reflexões também, tá bom? Todo mundo aqui Ah, mandando muito bom. beijo. Olha lá, o Edilson, Maíra, nossa, linda, poderosa, potente. Ah, a gente tem muita gente ali. Nossa, eu agradeço muito todo mundo que participou. Eu vi várias pessoas ali dos meus grupos também participando. Aproveitem para seguir a Maitre Home Care ali, que tem um trabalho super bonito. Eles têm desenvolvido essas lives mesmo para poder ampliar, né, esses conhecimentos e trazer mais saúde e bem-estar. Que eu acho que é um ponto-chave, assim, né? Principalmente dentro dessas questões de cuidado, de cuidador, de tudo, né? De quem está sendo assistido ali, da família que está acompanhando tudo isso. Então, espero que a gente consiga dar um pouquinho, né, de qualidade de vida, oferecer um pouquinho mais É, desse bem-estar, assim. a gente está falando de cuidado, de autocuidado, né? Então, isso, cada conhecimento, eu acho que vai levar sempre a um lugar melhor, tanto para quem a gente cuida, quanto para a gente se cuidar, se olhar, se, se cuidar, né? Acho que a gente está precisando disso, todo mundo está precisando disso, se cuidar um pouquinho mais. Sim. É isso. Muito obrigado, Rai. Obrigada a você. Obrigada a Até a vocês todos próxima, aí. viu? Até. Tchau, tchau. Tchau. Obrigada a todos.